Galera, já jogaram todos os jogos de Resident Evil? Se sim ou não, confere nesse vídeo agora que vão ficar por dentro de todos do pior ao melhor que foram lançados até hoje. Fala BS! Resident Evil está entre as séries mais amadas da história dos jogos. Desde 1996, quando o primeiro game foi lançado para o PlayStation, a franquia evoluiu tanto na linha do tempo principal quanto em spin-offs, filmes e seriados, com o Leon, a Claire, a Jill e o Chris. Na lista abaixo eu vou ranquear todos os Resident Evil do pior ao melhor. Obviamente, cada pessoa prefere um jogo, então fique à vontade para deixar a sua própria lista nos comentários que vocês gostam mais. Apenas tente não colocar o último lugar em primeiro. Tô zoando, pode fazer isso sim. 13. Resident Evil 6. Não é lá grande coisa dizer que o patinho feio da série principal é o Resident Evil 6. Apesar do visual impressionante para a época e da quantidade de conteúdo, afinal são 4 campanhas em um único jogo, o tom do jogo não poderia ser mais distante do que se espera de um bom Resident Evil. Em alguns momentos o jogo parece ser um shooter e em outros tenta ser um terror de sobrevivência. No final, uma grande mistura aleatória. Isso sem contar problemas técnicos como a locomoção desengonçada, excesso de ações roteirizadas, uma câmera ruim, uma interface de usuário ruim e paredes invisíveis no cenário que ficam para lá e para cá, e por aí vai. É como se os desenvolvedores estivessem tentando fazer coisas demais no jogo, mas nada foi feito direito. Os diálogos e a história são piores do que normalmente se vê na série, e apesar de Resident Evil 6 ser divertido de jogar em multiplayer e também co-op, se você abraçar o que tem na série, né, o que ela propõe. Os desenvolvedores também se distanciaram demais do que faz a série ser especial. Pelo menos esse jogo foi tão péssimo que fez a Capcom repensar todo o futuro da série e voltar às raízes dela alguns anos depois. 12. Resident Evil 0. O Resident Evil 0 tentou diversificar a jogabilidade do remake do Resident Evil original, que foi lançado alguns meses antes, com a novidade de controlar 2 personagens de uma vez só. Não teve muitas inovações além disso. O jogo acabou meio esquecido no churrasco e por esse motivo e por ter ficado quase 15 anos preso apenas ao GameCube. E ainda existe a questão da mudança do inventário. O jogo simplesmente não tem o tradicional baú e traz problemas constantes para o coitado de quem está jogando. Precisa ficar deixando os itens espalhados pelo mapa e tentando lembrar onde é que deixou a cura ou a munição, por exemplo. É um pesadelo para quem joga. Em termos de história, o jogo também é bem fraquinho. A trama tem elementos meio fantásticos e é movida por um vilão bem péssimo, além de também navegar muito no enredo da franquia, né? Os reventos do Resident Evil 0 são mais como um filler do que um canon. Dito isso, o visual do jogo também é bem bonito, mas pra época, né? Os melhores fundos pré-renderizados da série e a dinâmica de controlar uma dupla realmente é bem interessante. 11. Resident Evil 3 Remake. O remake do terceiro jogo gerou sentimentos conflituosos em muitos fãs antigos de Resident Evil. Por um lado, foi incrível ver as ruas de Raccoon City atualizadas, e o visual também dos zumbis e a versão mais humana da Jill, que sofre com os traumas psicológicos do que aconteceu na mansão Spencer. Mas ao mesmo tempo, algumas alterações não foram tão legais. O trecho das ruas de Raccoon, que é a parte mais legal da campanha, foi super encurtado e tem vários lugares legais como a prefeitura e o parque, e também o cemitério, onde tem vários acontecimentos marcantes ali que não foram adicionados. Os encontros com o Nemesis são facilmente evitáveis e também não geram a mesma tensão do original, muito menos a ansiedade causada pelo Mr. X no remake do Resident Evil 2. 10. Resident Evil 5. O Resident Evil 5 é cheio de situações absurdas, ação desenfreada e momentos que parecem ter saído de um filme bem ruim. O jogo se aproveita de uma versão mais frenética do design do Resident Evil 4, que já era mais orientado para a ação. Na maior parte do tempo, Resident Evil 5 não parece ser uma parte, sabe, um jogo da franquia de Resident Evil, mas também é um jogo muito competente, como o tipo shooter, né? E tem um multiplayer cooperativo também bem da hora. O visual era top na época e todo o projeto poderia ser considerado uma conquista técnica. O Resident Evil 5 é um bom jogo, mas ele não passa disso de um bom jogo, ele não é um Resident Evil, né? 9. Resident Evil 1996. Tudo começou em 1996, com uma ideia ousada e muitas limitações. Resident Evil não inventou o terror dos videogames, mas definitivamente consolidou esse gênero. O jogo traz inspirações de Sweet Home e Alone in the Dark, misturando junto os zumbis de Joey Romero e o tempero das histórias policiais dos anos 1990. Tinha uma câmera fixa, um controle de tanque, inventário pequeno, checkpoints, tudo para dificultar a jornada e automaticamente aumentar a tensão de quem estava jogando o jogo. O Resident Evil original não envelheceu muito bem, tanto que apenas 8 anos depois o jogo ganhou um remake que hoje é o que a Capcom considera o início da jornada. Mas o impacto que ele causou na indústria e no entretenimento, de forma geral, nunca pode ser esquecido por todos. 8. Resident Evil Code Veronica. O Code Veronica traz uma série de novidades e continua a história da Claire procurando pelo Chris, lidando com o companheiro mais irritante que tem em toda a franquia de Resident Evil, que é o Steve Burnside. Esse é o primeiro jogo da série a trazer mais ação para a franquia, com momentos como uma abertura inspirada em filmes do John Woo. Outra novidade são os cenários renderizados em tempo real.
A câmera fica em um meio termo entre fixa e dinâmica e também um pouquinho de estranheza nos inimigos. Alguns rumores da história dos games dizem que o Code Veronica é que deveria ter sido o verdadeiro Resident Evil 3, mas isso mudou no meio do caminho. Porém, apesar do nome, ele é considerado um jogo da linha principal, em vez de um derivado, e é um dos preferidos de todos os fãs. 7. Resident Evil 3 Nemesis. Apesar do Resident Evil 3 original ser meio parecido com Resident Evil 2, o jogo expande muito a experiência e traz uma série de novidades no gameplay, tendo inclusão de movimentos novos, confecção de munição, adição de barris explosivos no mapa e a escolha de ações que podem levar a outras áreas. Os zumbis passaram a andar em hordas e você também pode explorar as ruas de Raccoon, que o jogo anterior ainda não deixava. Mas o coração de Resident Evil 3 é o Nemesis, né? Que é uma arma biológica que você persegue a gente ao longo do tempo no jogo inteiro. Por isso, mesmo Resident Evil 3 passando em alguns lugares abertos e sendo mais rápido, ele ainda gera ansiedade, paranoia e muito medo. 6. Resident Evil 7. É impressionante como Resident Evil 7 é tão diferente de tudo na franquia e ao mesmo tempo que ele traz uma sensação muito parecida com a do jogo original. Ambos começam em uma mansão cheia de monstros e depois vão para o subsolo. Tem uma série de quebra-cabeças que deixam quem está jogando se sentindo bem indefeso durante boa parte da campanha, enquanto você precisa gerenciar itens com muito cuidado. Resident Evil 7 foi uma tentativa bem usada da Capcom em revitalizar a franquia, né? Voltando às origens, mas mudando a perspectiva para a câmera em primeira pessoa, introduzindo um clima que é uma mistura de horror meio gótico e um terror de slasher. Os problemas do jogo também ficam por conta da jogabilidade lenta e meio truncada, além do protagonista Ethan ser bem meio sem sal. 5. Resident Evil 2. Dentre os primeiros jogos, talvez o mais amado seja Resident Evil 2. A sequência expande tudo que o original fez, mudando o complexo da mansão para uma cidade, inovando com novas mecânicas, uma história mais ambiciosa, uma variedade bem maior dos inimigos e transformando a trajetória da dupla de protagonistas em realmente duas campanhas complementares. Ali que Leon e Claire viraram os queridinhos dos fãs, e a Umbrella foi consolidada como a maior antagonista da franquia. O Resident Evil 2 foi um sucesso absoluto de crítica e vendas, trouxe muito mais popularidade para a série. 4. Resident Evil Village. Apesar de ter mais munição, mais combate e cenários de céu aberto durante o dia, esse não é um jogo de ação frenética. Frequentemente você vai se sentir indefeso e o trecho mais assustador de toda a franquia está no Village, né? Por isso é possível que tanto os fãs do combate intenso quanto o horror de sobrevivência mais cadenciado fiquem bem satisfeitos com esse jogo. Para quem tinha medo de que Resident Evil 8 estivesse desconexo demais da série e não parecesse mais Resident Evil, calma, porque pelo menos em gameplay e atmosfera do jogo, o Village não decepciona e ele consolida uma das melhores eras da franquia. 3. Resident Evil 2 Remake. Os 3 primeiros lugares são sempre os mais difíceis de falar, mas vamos dar o bronze agora por Resident Evil 2 Remake. Esse é um jogo visualmente soberbo e também traz personagens e narrativos mais próximos da linha mais crível, né, de Resident Evil 7, em vez do tradicional da série. Esse provavelmente é o Resident Evil mais assustador da série, graças aos ambientes escuros e o gigante que fica no nosso encalço o jogo inteiro. O Mr. X é um dos maiores acertos dessa nova versão, um gerador muito grande de ansiedade, que deixa quem está jogando maluco mesmo, tá? O carinha é bem chato. Ele é um inimigo bem previsível que segue ao longo de todo o trecho do departamento de polícia, em vez de apenas alguns momentos roteirizados. Tudo é muito diferente, mas ao mesmo tempo extremamente familiar. Contudo, um problema aqui é que enquanto o jogo clássico tinha 2 cenários com histórias que se complementavam, o remake perde a chance de ouro de consolidar um novo canon e traz um segundo cenário, ou uma segunda run, né? Como eles chamavam, que entra em conflito com uma primeira run. Em outras palavras, a segunda campanha, ao mesmo tempo que traz eventos inéditos, repete outros eventos de um jeito que a história fica sem coesão ou consistência. Mas exceto por isso, ele é um dos melhores remakes já feitos na história dos games. O jogo é muito bom mesmo. 2. Resident Evil 4. Em segundo lugar, o Resident Evil 4 é o jogo da série que mais arriscou, abandonando praticamente tudo que era sagrado para poder reinventar uma saga. 2. Resident Evil 4. Em segundo lugar, o Resident Evil 4 é o jogo da série que mais arriscou, abandonando praticamente tudo que era sagrado para reinventar o que a saga significava. A perspectiva da câmera e a abordagem de combate mudaram. Foi introduzido um tipo de sistema de progressão, em que você faz upgrades no inventário ao interagir com o mercador. E é evidente, em vez da Umbrella e zumbis, você está na Espanha, enfrentando aldeões zumbificados e um membro de um culto bem sinistro. Os cenários são muito diferentes dos jogos anteriores, incrivelmente bonitos e sinistros, com um design de mapas que deixa de lado o backtracking, né, para poder apostar em um caminho linear. A história divide em vários capítulos. A trama, apesar de ser meio nonsense, como sempre, né, traz um livro sarcástico, além de um ritmo excelente de jogo. De quebra, também ainda tem 2 mini-campanhas complementares da Ada, e uma delas funciona quase como os cenários A e B do Resident Evil 2 original. Por conta disso, Resident Evil 4 funciona como um soft reboot da franquia, como o 7 seria de novo, né, 12 anos depois.
Essa diferença foi uma bênção e uma maldição da série, já que depois disso Resident Evil entrou em uma baita crise de identidade. 1. Resident Evil Remake. Agora, o que é fundamental em um bom Resident Evil? Muitos diriam que é preciso ser mais do que um bom game. Tem que ser também um bom survival de horror, com um bom design, bons quebra-cabeças e um bom esquema de gerenciamento de itens. Provavelmente nenhum outro jogo da franquia faz isso ser tão bom quanto o remake do primeiro Resident Evil. Esse foi um jogo feito em apenas um ano e em menos de uma década após o lançamento original, em uma tentativa de migrar a série do PlayStation para o GameCube. O remake era para ter sido apenas uma remasterização, como os mesmos cenários feitos de imagem, pré-renderizados também de altíssima qualidade e modelos de personagens muito detalhados, mas sem alteração no conteúdo da campanha ou na jogabilidade dele. Pouco tempo antes do lançamento, a equipe de desenvolvimento resolveu que seria melhor surpreender os jogadores mudando de itens e as ameaças de lugar, ajustando mecânicas e também inserindo mais na história. Por isso o remake tem controles com mais respostas e algumas adições mecânicas das sequências, como o giro rápido e o de subir escadas livres de Resident Evil 3. Foram ainda adicionados itens de defesa consumíveis, os terríveis zumbis também, os Crimson Heads. Foram ainda adicionados itens de defesa consumíveis, os terríveis zumbis Crimson Heads e novas áreas, também novos quebra-cabeças e a história de Lisa Trevor. Esse jogo envelheceu muito bem e a única coisa que a gente poderia mudar nele, já foi resolvida pela versão HD de 2015, com a opção de trocar a movimentação de tanque para os controles de movimentos atuais. O Resident Evil Remake é um clássico eterno que preserva de um jeito infalível que torna a franquia especial, e por isso ele está em primeiro lugar nessa nossa lista. E com isso fechamos esse ranking dos melhores jogos de Resident Evil. O que acharam, galera? Tem alguma posição que vocês mudariam? Tá tudo errado esse ranking? Falem nos comentários e também me diz. O remake do Resident Evil 4, que tá chegando aí, vai tomar esse top 1? Eu acho que sim, diz aí o que vocês acham. Galera, muito obrigado por estarem aqui comigo até o final. Eu sou muito grato por vocês me apoiarem. Se vocês gostarem do vídeo, se inscreve no canal e deixa aquele like. Me ajuda demais para poder chegar nas metas do YouTube. Fico muito feliz de ver o canal indo aos pouquinhos. Eu sei que um dia a gente chega lá. Mais uma vez, muito obrigado, galera, e até o próximo vídeo.